Fluminense segue sofrendo perseguição no exterior. Essa notícia é muito preocupante. A gente vai trazer ela aqui nesse vídeo para você. Também vamos falar, de uma marca que o Fluminense atingiu na partida de ontem contra o Coritiba, que, bom, é uma marca ruim para os adversários do Fluminense. E, além disso, a gente vai falar do planejamento tricolor para o Mundial de Clubes. Está chegando a hora, em dezembro a gente vai disputar o torneio de clubes mais importante que existe, que é o Mundial. O Fernando Diniz falou sobre isso e a gente vai trazer informações nesse vídeo aqui. Então, desde já, eu te convido a assistir até o fim esse vídeo, deixar o like para ficar por dentro de tudo que está acontecendo e ajudar demais o canal aqui a seguir crescendo, beleza? E antes das informações, eu quero, claro, fazer um anúncio para vocês. Por quê? Porque esse vídeo aqui é um vídeo patrocinado pela PagBet. É isso aí, galera. A principal casa de apostas aqui do mercado brasileiro, com as melhores cotações da internet, agora é parceira aqui da Central. Lá na PagBet você tem as melhores cotações e você pode encerrar a aposta quando quiser. Tá bom? Quer mais? Pois é, a partir de R$ 1 você já pode começar a fazer sua fezinha. Então, corre lá para a PagBet, saques e depósitos muito rápidos via Pix, porque na PagBet acertou, tá pago. Link no comentário fixado desse vídeo aqui para você criar sua conta lá na PagBet, beleza? Vamos começar as informações desse vídeo aqui, porque eu quero começar falando dessa marca que o Fluminense atingiu na noite de ontem contra o Coritiba. Pois é, galera, teve vitória do Fluminense, 2-1 contra o Coritiba, teve gol de Recé Rodrigues, pois é, né? Coisa muito aleatória, esse cara tá jogando aqui no Brasil, meteu gol no finalzinho do jogo, não mudou nada, o Fluminense venceu o Coritiba, e com isso o Coritiba está rebaixado à Série B do Brasileirão. Pois é, gente, o Fluminense, repetindo o que aconteceu em 2009 lá no Couto Pereira, mais uma vez rebaixa o Coxa para a segundona. E, cara, com isso o Fluminense atingiu uma marca peculiar, vamos dizer assim. É a 6ª vez que o Fluminense rebaixa alguma equipe no Campeonato Brasileiro. Como eu já disse, teve aquela vez em 2009 contra o próprio Coritiba, a gente se salvou do rebaixamento e rebaixou o Coxa lá no Couto Pereira, teve aquele quebra-quebra. Também o Fluminense já rebaixou o Vitória, rebaixou também o Juventude, o América Mineiro, e em 2016 a gente rebaixou o Internacional. Não sei se vocês lembram a partida lá em Edson Passos, última rodada do Brasileirão. O Fluminense empata em 1-1 com o Internacional e rebaixa o Colorado pela primeira vez à Série B do Brasileirão. Então, agora são 6 vezes, que um time é rebaixado após um confronto contra o Fluminense. Isso aí não vai deixar a gente muito bem quisto, não, né? Meu Deus do céu. 6 vezes rebaixando os adversários, a galera vai ficar chateada com o Fluminense. Mas, voltando aqui, à partida, ou melhor, focando na entrevista pós-jogo da partida, o Fernando Diniz deu coletiva após a vitória e respondeu sobre diversos assuntos. Mas um dos assuntos que mais me chamou a atenção é quando ele falou, ou melhor, não falou, sobre o planejamento tricolor visando o Mundial de Clubes mês que vem lá na Arábia Saudita. Estou aqui com a declaração do Fernando Diniz e eu abro aspas aqui para vocês. A gente tem um planejamento, mas eu não vou antecipar. Depois a gente muda e vocês vão acabar cobrando. A gente pensa no melhor para o Fluminense terminar bem o campeonato para chegar bem no Mundial. Tem muita coisa em jogo, rebaixamento, título, vaga de Libertadores. Então, o Fernando Diniz deixou claro, não vai abrir o jogo, não vai ter detalhes sobre o planejamento do Fluminense dado por ele em coletiva. Muita gente se pergunta se o Fluminense vai com o time titular até o final do campeonato, se vai poupar, se vai dar mais chance para a molecada, como é que vai funcionar essa questão, até pela rodagem do elenco, até também para saber quem são os 23 que vão ser relacionados para o Mundial de Clubes, É uma definição que o Fernando Diniz vai ter que fazer. Esses últimos jogos com certeza vão ser essenciais para isso. E também pela questão física, para nenhum jogador ter problemas de lesão e todo mundo estar à disposição para o Mundial, Contra o São Paulo, por exemplo, Samuel Xavier teve aquele probleminha. A princípio parecia que não era nada grave, mas depois viu-se que era um pouquinho mais complicado. Foi um probleminha no joelho, mas deve sim estar disponível para o Mundial de Clubes. Mas Fluminense, então, Fernando Diniz, sem querer revelar qual vai ser o planejamento tricolor. E ele prosseguiu falando num tema que é um tema bastante controverso, mas que tem mexido bastante na torcida tricolor. Porque a gente sabe que agora, daqui até o final da temporada, daqui até o fim do Brasileirão, o Fluminense tem 2 partidas, justamente nas 2 últimas rodadas do campeonato, que são partidas muito curiosas, por assim dizer. Por quê? A gente sabe que tanto o Botafogo quanto o Flamengo
nossos rivais, estão na briga pelo título do Brasileirão, né? A tabela de momento, né, tem o Palmeiras como líder do campeonato com 62 pontos, Botafogo é o vice-líder com 61, logo depois vem o Flamengo com 60, e em quarto lugar tem o Grêmio, né, com 59 pontos na 34ª rodada. E aí na 37ª, o Fluminense enfrenta o Palmeiras lá no Allianz Parque, e na 38ª, o Fluminense enfrenta o Grêmio aqui no Maracanã. E aí começa, né, aquela confusão, né, na torcida tricolor, né, aquela discussão do que o Fluminense deve fazer, né? Muita gente defende que o Fluminense deveria entregar esses jogos para o Palmeiras e para o Grêmio, né? Claro, sem tomar nenhuma goleada nem nada, mas assim, né? Talvez a palavra não seja entregar, mas não fazer forças para vencer. Por quê? Porque se o Palmeiras vencer o Fluminense, é mais 3 pontos para o adversário de Flamengo e Botafogo na briga. Mesma coisa com o Grêmio. Beleza, o Grêmio é na última rodada também, talvez o Grêmio não chegue na última rodada com chances de ser campeão brasileiro, né? Enfim, a gente vai ver como é que vai se desenhar essas próximas 4 rodadas. Mas, principalmente contra o Palmeiras, né, muita gente defende que o Fluminense deva, se não usar a palavra entregar, usar um time alternativo, né, que, enfim, a gente sabe que não vai ter muito êxito contra o Palmeiras. Isso é uma discussão muito grande, porque tem a galera que acha que, né, por mais que a gente seja rival de Flamengo e Botafogo, o Fluminense não deveria jamais entregar nenhuma partida. Você nunca vai torcer para o Fluminense não vencer o jogo. Você quer que o Fluminense ganhe e ganhe sempre, né? Então são duas visões ali que são contrastantes, que acabam surgindo dentro da torcida tricolor. O Fernando Diniz não falou diretamente sobre isso, né, de entregar jogo ou não, até porque eu acho praticamente impossível que o Fluminense, enquanto instituição, simplesmente sequer cogite, né? O Fluminense não vai nem cogitar isso. Assim. O Fluminense, se perguntarem, se alguém perguntar para o Fluminense, vai dizer que não, que vai ganhar o jogo. Óbvio, nenhum clube pode virar e falar que vai fazer uma coisa dessa, né? Até porque é uma questão até do âmbito moral, né, nessa situação. Mas o Fernando Diniz completou essa declaração anterior dele com o Mundial falando o seguinte, e eu abro aspas: a gente vai entrar com o melhor que a gente tiver, com o pensamento de se entregar ao máximo para conseguir um bom resultado. A gente pensa nas coisas do Fluminense e o Mundial é o nosso principal objetivo nessa temporada. Então, o Fernando Diniz fez questão de focar que o objetivo principal é o Mundial de Clubes, mas ele fala, né, deixa bem claro aqui, vai entrar com o melhor que a gente tiver, o pensamento é entregar ao máximo, se entregar ao máximo para conseguir um bom resultado. Ou seja, não tem isso de o Fluminense vai entrar com um time alternativo para não vencer os jogos. Mas, claro, na rotação ali do plantel, né, pode acontecer do Fluminense, por exemplo, achar que faz sentido no jogo contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, com a grama sintética, o Fluminense pode considerar que faz sentido entrar com um time reserva, com um time alternativo, tão perto do Mundial de Clubes, né? Poupar alguns jogadores para não correr um risco de lesão. Existem muitas pessoas que advogam que a grama sintética aumenta o risco de lesão, principalmente no joelho. Então, assim, a gente vai ver como é que vai funcionar isso até o final do Brasileirão, como é que o Fluminense vai se portar nessas partidas, mas oficialmente o Fluminense jamais vai dizer que vai entregar jogo ou não, e não tem que dizer mesmo. Agora, como que vai ser o planejamento para as partidas contra Palmeiras e Grêmio, mas principalmente a partida contra o Palmeiras, a gente vai ver. A gente sabe que o Fluminense, né, jogando com o time principal, tentando vencer os jogos, até hoje nunca venceu lá no Allianz Parque, né? Ano passado a gente conseguiu um empate, foi a primeira vez que a gente pontuou lá no Allianz Parque. Não seria grande surpresa o Fluminense não vencer esse jogo, mas o clube institucionalmente entrar com postura de que vai entregar a partida é algo que eu cravo aqui que é impossível de acontecer. O que pode acontecer é o Fluminense optar por uma equipe alternativa nessa partida para preservar algumas peças ali visando o Mundial de Clubes. Mas, claro, é uma discussão que dá muito pano para manga. Eu quero, claro, que você deixe um comentário aqui embaixo. Qual é a sua opinião sobre isso? O Fluminense tem que entregar para ferrar o Flamengo e o Botafogo? Ou não? O Fluminense tem que jogar sério todos os jogos sempre e vencer sempre? Quero saber a sua opinião que está aqui me assistindo, porque essa é polêmica grande. Beleza, galera? E antes de eu partir para a última informação desse vídeo, eu quero aproveitar para, claro, né, dar aquela moral para a galera que está sempre dando moral para a gente aqui no canal. Sempre convido a galera que está assistindo, você inclusive, né, a deixar um comentário falando o seu nome e de onde nos assiste, para a gente saber até onde a Central Fluminense consegue alcançar nesse mundo gigantesco. A galera chega junto, deixando comentário, e sempre que a gente pode, vem aqui, manda um abraço para a galera num vídeo. Então, nesse vídeo, eu quero mandar um abraço para o Raul Albuquerque, de Rio Branco, no Acre, Flávio Braz, aqui do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, de Carolina, no Maranhão, João Bosco, de Guarapari, no Espírito Santo,
Manuel Caetano na atividade aqui no interior do Rio de Janeiro, Jorge aqui do Rio de Janeiro, o Marcos Aurélio lá de Salvador pedindo um abraço para a Axé Flu, torcida Fluminense lá da Bahia, o Nelson de Santarém, no Pará, o Ivadir Pinheiro de Hortolândia, em São Paulo, Adriano Ramos de Neópolis, Sergipe, e Jefferson de Bacabal, no Maranhão. Um abraço para a galera aí, e fica o convite, claro, para você que está assistindo. Quer que a gente mande um abraço citando o seu nome em algum vídeo? Deixa um comentário aqui embaixo falando seu nome e de onde você nos assiste. Combinado? Última informação desse vídeo, mas não menos importante, a situação tá ficando feia e o Fluminense tá sofrendo uma perseguição pesada lá na Argentina. A gente está sabendo já, né, que rolou, depois de todos os conflitos que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, nas vésperas da final da Libertadores, lá na Argentina, ser fluminense não tá muito maneiro, né? A polícia argentina meio que proibiu camisas do Fluminense em jogos lá no país, né? A gente sabe que o Fluminense tem uma parceria, uma amizade muito grande com a galera do Vélez Sarsfield, que é um clube lá da Argentina, e muitas vezes você vê na torcida do Vélez camisas do Fluminense, bandeiras do Fluminense. Sempre foi assim, mas agora parece que a polícia argentina não quer que seja. Rolou uma partida entre Vélez e Colón pelo campeonato argentino e diversas camisas do Fluminense foram retidas pela polícia. Pois é, galera, a diretoria do Vélez não gostou disso e se pronunciou. Abro aspas aqui. Em uma decisão totalmente alheia à instituição, a polícia está mais uma vez retendo as camisetas do Fluminense aos torcedores que entram com as referidas vestimentas. Repudiamos veementemente esta ação. Então, assim, né, tá difícil, né? Agora você não pode mais usar a camisa do Fluminense em partidas lá na Argentina, né? Imagino, claro, quando o Fluminense jogar lá uma Libertadores do ano que vem, por exemplo, o torcedor do Fluminense vai poder, mas partidas normais de campeonato argentino, por exemplo, tá vetado, tá proibido, a polícia tá retendo esse tipo de camisa. E eu sei que de primeiro momento, né, eu também, a gente olha assim e fala, ih, sangraram, né, caramba, o Fluminense tá causando danos, o pessoal tá bolado com o Fluminense e tal, e meio que leva na brincadeira e dá uma risada, mas isso é uma coisa muito grave, cara, porque pode começar a ficar cada vez mais difícil e mais perigoso para torcedores do Fluminense irem à Argentina. Eu não falo nem de jogo, não falo nem de assistir partidas do Fluminense em Libertadores, porque isso o clima já era hostil. Esse ano eu estive lá na Argentina contra o Argentino Júnior e contra o River Plate. Não é um clima muito gostosinho, não é lazer. É um clima hostil. Mas até aí acontece. Só que, cara, minha preocupação é para o torcedor do Fluminense que vai a Buenos Aires turisticamente. Às vezes um torcedor que está menos ligado nessas questões de confusão, mas é tricolor, tem a camisa, acha bonito, quer usar algum dia lá na Argentina, pode acabar sofrendo alguma coisa por lá. Não está uma coisa muito segura, porque isso está escalonando para uma parada ainda maior, né? Proibição de camisa do Fluminense nos estádios é uma coisa muito doida, até porque é uma ordem direta a camisas do Fluminense, né? Não é, olha, não pode mais usar camisa de time brasileiro, não pode mais usar camisa que não seja do time que está em campo. Não, é camisa do Fluminense, é o Fluminense que não pode. Então, assim, é uma coisa um pouco mais grave, o Fluminense está sendo posto ali como um vilão, claro. De primeiro a gente dá uma brincada de, olha lá, o Fluminense causou danos, o pessoal está sentindo até agora a perda do título e tal. Mas, cara, é preocupante. O torcedor tricolor que for a Buenos Aires a turismo tem que ficar bastante ligado. Eu, particularmente, tá, sem querer botar terror em ninguém, fazer alarmismo aqui, eu, se fosse a Buenos Aires como turista, eu não levaria a camisa do Fluminense, não usaria, até para não evitar esse tipo de problema. Né? Vamos ver como é que vai acontecer, né? Como é que vai seguir o fluxo dessas coisas. Espero que isso cesse logo, esse clima de hostilidade acabe, porque ninguém ganha com isso, né, cara? Fica uma coisa muito ruim para todos os envolvidos, mas o Fluminense sofrendo essa perseguição lá na Argentina. Proibido camisa do Fluminense nos estádios por lá, e mais uma vez agora no Vélez e Colón, camisas do Fluminense retidas pela polícia. Situação bem delicada, meus amigos e minhas amigas, mas essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo. Eu agradeço você que assistiu até aqui. Convido você, claro, a deixar um comentário. Você foi recentemente a Buenos Aires depois da final da Libertadores? Como é que tá o clima? Você mora em Buenos Aires? Enfim, conta pra gente como é que tá o clima. Enfim, deixa um comentário aí pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!